Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Doenças do sangue, entre elas a leucemia, e o que você precisa saber sobre doação de medula óssea. Esses são os nossos temas hoje. Para tratar dos assuntos, o Bom Dia Baixada recebe a imunogeneticista e coordenadora do Promedula em Santos e na Baixada Santista, Adriana Carneiro. Adriana, muito obrigada pela tua participação, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. E também Ronald Palori, hematologista e cirurgião. Dr. Ronald, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia a todos. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Dr. Ronald, como o sangue é produzido e do que ele é constituído? Nós temos sempre a visão de que o sangue é um líquido, né? Como um rio que banha as nossas matas, esse líquido banha nossos tecidos. Mas, na verdade, isso é uma lenda. O sangue é um tecido, na verdade. E é um tecido produzido por células e que pulsa conforme o coração bate. E ele leva essas células, os nossos glóbulos vermelhos, que, quando estão baixos, nos dão anemia. Nossos glóbulos brancos, que são as células da defesa. E as nossas plaquetas, que estão relacionadas com o sangramento, a atingirem os tecidos. Esse tecido é produzido na nossa chamada medula óssea. Não tem nada a ver com medula espinhal, isso é muito importante quando a Adriana for comentar. Uma coisa, outra coisa, outra a medula óssea, se a gente lembrar e fazer uma analogia com o boi, com a galinha, dentro do osso do boi, da galinha, tem o tutano. Exato. E é esse tutano que, embora seja vermelho, ele é branco, amarelado, e só é vermelho porque é lá que são produzidas as células do sangue do boi e da galinha. Nós, como mamíferos, em todos os nossos ossos, temos também o nosso tutano, e é lá que é produzida as nossas células do sangue. Quando elas estão preparadas, elas vão para os nossos vasos e vão circular na nossa circulação, porém, não com esse fluido que acreditamos, mas pulsando a cada contração do coração, uma massa de células é encaminhada para os tecidos. Quais são as principais doenças do sangue? O senhor falou rapidamente da anemia, né? E, na verdade, todas as doenças que influenciam essas células, desde a sua produção, então, uma medula que parou de funcionar, por exemplo, a aplasia, aqui na Baixada, nós, infelizmente, na região do Vale do Ribeira, nós tivemos uma grande taxa de aplasia de medula, doenças que a medula trabalha de forma inadequada, as mielodisplasias, também muito prevalentes na idade mais avançada, e as que têm interferência na sua produção, as leucemias, seja porque produz demais, as leucemias crônicas, seja porque tem uma incapacidade de se diferenciar, as leucemias agudas, e por vezes alterações também nos nossos linfonodos, os nossos linfomas. Essas seriam as doenças chamadas neoplásicas. Mas também tem as benignas, falciforme, que é uma anemia hemolítica, a talassemia, já que temos muitos portugueses aqui, espanhóis e italianos, é muito comum. Eu, por exemplo, sou um talassêmico menor, tá certo? Glóbulos brancos baixos, as leucopenias e alterações da coagulação, principalmente das plaquetas. Então, o hematologista sempre é um médico a ser avaliado ou ser consultado. Sem dúvida nenhuma. E muito poucas pessoas entendem a função do médico hematologista. Exato. Acha que ele só tem que procurar o hematologista quando tem alguma coisa muito errada. Assim como todo médico, é bom fazer um check-up, né, doutor? Exatamente. E, principalmente, não associar sempre com câncer. Existem doenças benignas. Um problema, por exemplo, só fugindo, me desculpe um pouco, a ferritina. Hoje, por um erro nosso administrativo, social, nós enriquecemos todos os nossos alimentos com ferro. Sim. Mas existem pessoas que têm já sobrecarga de ferro, como eu, que sou um talassêmico menor. Então eu tenho que tomar cuidado, se o meu leite ali é rico em ferro, senão eu tenho uma ferritina elevada. E a ferritina elevada machuca coração, machuca fígado. Então é sempre prudente avaliar. A hematologista não é igual a câncer. Tem outras alterações que vale a pena ser avaliado. Sem dúvida nenhuma. Adriana, o que é o Promedula e quantas pessoas participam desse grupo fantástico?
Então, na verdade, o Promedula, ele apareceu, né, ele foi idealizado por uma médica cardiologista do Rio de Janeiro, que é a doutora Gabriela Mesquita, num dia em que ela ainda era aluna da Faculdade de Medicina, né, e ela encontrou um menininho na cidade onde ela fazia faculdade, colhendo assinaturas num caderninho de quem gostaria de ser o doador de medula dele. Então, né, na inocência daquela criança... Ele tinha leucemia. Ele tinha leucemia. Na inocência daquela criança, ele tinha a impressão que bastava você assinar que você gostaria de ser o doador e que você poderia ser o doador dele. E aí a doutora Gabriela ela começou ficou consternada, né, sensibilizada com esse menininho, e ela começou a procurar ver se existiam pessoas ou se existia um serviço que fizesse o esclarecimento das pessoas, né? Porque ela mesma se viu numa situação em que, de repente, ela não entendia tudo, mesmo sendo aluna de medicina, né? Faltava informação para ela entender o que era o transplante de medula óssea. E aí ela procurou essas pessoas e ela não achou. Então ela falou, a partir de agora, então, eu vou fazer um grupo, né, que as pessoas se dediquem a fazer essa orientação e informação da população. Então, nasceu aí o Promedula, né, que é um grupo de voluntários. A gente está espalhado mais ou menos em 23 estados no Brasil. São mais ou menos 700 voluntários, mas atuantes de verdade a gente tem mais ou menos na faixa de, acho que umas 100 pessoas, né? E então a gente faz esse trabalho de orientação, né, com a população. A gente faz palestra, a gente vai aos hemocentros conversar com as pessoas que estão lá para fazer doação de sangue, né, para justamente desmistificar alguns mitos com relação à doação de medula óssea e ao transplante de medula óssea. Qual que é o principal mito que você, com mais frequência, desmistifica, Adriana? Então, o principal mito é que se você doar medula óssea, você vai ficar paraplégico, né? Porque a maioria das pessoas, como o Dr. Ronald falou, a maioria das pessoas associa a medula óssea, porque também o nome não é muito comum, assim, né? A pessoa fala medula óssea, já associa medula espinha, óssea, tá no osso. Então, vão mexer na minha coluna, né? E não é nada disso, né? Como o Dr. Ronald falou, a medula óssea ela está dentro dos ossos e por isso chama medula óssea, né? Não tem nada a ver com a coluna. Então, normalmente, quando a gente explica para as pessoas que não é nada disso, que é como se fosse uma doação de sangue, né? Um sangue mais primordial, vamos dizer assim, as pessoas normalmente olham para a gente e falam assim, nossa, mas é só isso? E acabam se cadastrando. Então, a gente tem uma alta taxa de adesão ao cadastro, né, de doador voluntário de medula óssea após a gente fazer esse trabalho de orientação. Para ser doador de medula óssea, o que precisa? Para ser doador de medula óssea, você precisa ter entre 18 e 55 anos, não pode ser diabético dependente de insulina, não pode ter histórico de câncer, né, nem de doenças do sangue, e não pode também ter doenças infecto-contagiosas, né? HIV, hepatite B ou hepatite C. A hepatite A, ela é permitida para você fazer o cadastro para doador de medula óssea. E é só um pouquinho de sangue que tira, não é? Isso. O cadastro, você se dirige ao hemocentro habilitado, né? Porque não são todos os bancos de sangue que fazem o cadastro. Existe uma possibilidade de você buscar aonde está o centro habilitado mais próximo da sua residência no site do Redome, tá? Que depois eu passo aqui para vocês. Sim, por favor. E então você segue até o hemocentro, né? Preenche uma ficha cadastral muito rápido, né? Com seus dados para que você possa ser encontrado no caso de você ser compatível com algum paciente no mundo, porque o cadastro ele é mundial, tá? Então você pode ser chamado para doar para qualquer pessoa no mundo, assim como qualquer pessoa no mundo pode ser chamada para doar para de nós brasileiros. E você faz a coleta de 5 ml de sangue do braço, tá? E aí, então, o seu sangue é encaminhado para um laboratório para fazer a análise do tipo da sua medula. Doutor, as doenças do sangue, existe prevenção para elas? Para as benignas, vamos dizer. Na verdade, assim, tudo sempre existe uma prevenção. Na verdade, nós dizemos que quando a gente fala nas benignas, obviamente a gente tem muita relação com a alimentação, então uma dieta adequada. Nas malignas,
nós temos dois grandes componentes, um componente dito hereditário e um componente dito adquirido. O adquirido, obviamente, dentro desse processo, a gente pode tentar prevenir. Então, óbvio, tendo uma vida saudável, a gente tentar evitar toxicidades, né? Então, por exemplo, a radiação, se é que às vezes a gente consegue, exposição a produtos que muitas vezes a gente não sabe, mas que possam vir a ser tóxicos ao nosso organismo, né? Então, obviamente, a gente pode tentar mudar essa história. A hereditariedade, infelizmente, não tem como, né? O que a gente herda são os genes que a gente acaba herdando e não tem como a gente modificar isso, assim como o envelhecimento. A gente sabe que mielodisplasia, por exemplo, é uma doença que vem com o envelhecimento. Então, nesse universo não tem como a gente evitar. Mas, sem dúvida nenhuma, a primeira grande função é ter uma vida saudável. A segunda é procurar o seu médico, que pode ser seu clínico, para fazer seus exames periódicos, até para ser diagnosticado alterações precoces que possam ser corrigidas, principalmente nos casos das benignas. O que é leucemia, doutor? As leucemias entram no universo dos cânceres, né? É um tipo de câncer. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma célula que se multiplica de forma inadequada. Essa célula leucêmica, ela está dentro da nossa medula óssea, daquele tutano. E é a célula dita primordial, ou seja, aquela célula que vai receber informações e vai virar um glóbulo vermelho, vai virar um glóbulo branco ou vai virar uma plaqueta. Essa célula vai ficar doente. E ela pode ficar doente e continuar evoluindo e virar um leucócito neutrófilo e isso virar uma leucemia mieloide crônica. Pode virar um leucócito linfócito, virar uma leucemia linfóide crônica, ou seja, uma mudança na célula que faz ela se multiplicar demais, tá certo? Morrer de menos, mas ela consegue evoluir. E existem as leucemias onde essa mudança faz com que essa célula pare de se diferenciar, ou seja, ela não evolua nem para um glóbulo branco diferenciado neutrófilo, nem para um linfócito. Então fica cheia de células indiferenciadas imaturas, e isso atrapalha. Claro. Então é um quadro de uma leucemia aguda, onde é o quadro mais grave, acaba o paciente procurando geralmente o serviço de emergência, com uma anemia muito intensa, sangramento muito intenso, porque as plaquetas não são produzidas, uma infecção, porque os glóbulos brancos não são produzidos adequadamente, mas às vezes com um número de leucócitos muito elevados, porque eles estão sendo produzidos, mas não se diferenciam. Doutor, o senhor citou a leucemia mais grave, e a gente se pergunta muitas vezes quais são os sintomas da doença que as pessoas precisam estar atentos, porque muitas vezes quando a gente está no quadro mais grave, é muito mais difícil o tratamento e a doença é muito mais agressiva. Infelizmente, a leucemia aguda é como se a gente tirasse o chão dos nossos pés. Ela, quando aparece, acaba aparecendo de forma muito rápida. E normalmente o paciente acaba indo para a emergência num quadro de uma anemia muito intensa. O que é anemia muito intensa? Anemia é o nosso glóbulo vermelho cair. Então o glóbulo vermelho dá a cor da nossa mucosa. Então a gente vai ficar pálido, descorado. Ele leva oxigênio para os tecidos. Então a gente vai ficar muito cansado, sem energia. Aparecem no nosso corpo porque as plaquetas acabam caindo em demasia. Tá certo? Vão lá para baixo, não é uma plaqueta pouquinho, nosso normal de plaquetas é em torno de 135 mil, elas vão cair para 5 mil, tá certo? 10 mil, e aí vai começar a aparecer manchinhas na pele como se fossem manchas roxas espontâneas, sangramentos espontâneos, sangramentos nasais, orais, se a mulher, a menstruação muito mais intensa, isso faz procurar o serviço de emergência, piorando a anemia, e nossos glóbulos brancos ficam incapazes de nos defender. Então, infecção é uma coisa muito frequente. Comum. Então, anemia, sangramento e infecção são quadros que, acompanhados de infecção, geralmente de febre, fazem a pessoa procurar o serviço de emergência. Mas eu queria tentar ter isso, então aí, às vezes, é prevenção de procurar o seu clínico, sim, fazer os seus exames, talvez no exame de laboratório simples, chamado hemograma, pode dar indícios que você tem uma alteração que possa ser avaliada e ser diagnosticada mais precocemente. Tá certo? Mas geralmente a leucemia aguda é um quadro grave e, como o nome diz aguda, acaba indo precocemente para o serviço de emergência, infelizmente. Adriana, quem conhece um pouquinho do teu trabalho sabe que você é incansável na busca por doadores, né? E você corre atrás mesmo, né? E se envolve. Hoje, quantas pessoas na Baixada Santista
estão na busca por um doador? Então, Nathalie, hoje no Brasil são cerca de 850 pessoas, tá? Segundo dados do Redome. E aqui na Baixada Santista nós temos 9 pessoas, né, que nos procuraram para falar, né, da necessidade de um transplante de medula. Existem muitas pessoas em tratamento para leucemia, né, mas eu posso falar daqueles que nos procuraram porque Sim. já estão com indicação de transplante de medula óssea, que é o Caio, né, do Guarujá, que tem 17 anos, né. Em Santos tem o Dr. Magário, neurocirurgião, né, muito conhecido na cidade, ele está também precisando de um doador de medula. Tem o Bernardo, o menino Bernardo, de 2 anos, né? Tem o Brian, que tem 11 anos, se eu não me engano. Em São Vicente tem o Emanuel, com 15 anos. E na Praia Grande nós temos a Camila, de 18 anos, o Guilherme, de 6 e o Nicolas, de 12. Né? Então, e temos já os casos das pessoas que já conseguiram, né, felizmente, fazer o transplante de medula óssea, né? Que é a Laurinha, né? Que teve uma campanha muito grande, também apoiada pela Promedula e também pelo Santa Cecília, né? E a Vivi, que foi até transplantada pela equipe do Dr. Ronald, né? Dr. Ronald, quando uma pessoa encontra o seu doador e passa pelo transplante, nós vamos falar um pouquinho do transplante mais especificamente no próximo bloco, mas quais são os cuidados pós-operatórios? Existe risco? Assim, o primeiro mito é lembrar que o transplante não é uma cirurgia, né? O transplante, na verdade, e a gente conversa no próximo bloco um pouco mais detalhado, é um procedimento de quimioterapia e mudança da sua medula óssea com tratamentos químicos e radioterápicos. Mudança da medula óssea. Então, uma medula nova vai se alojar num outro corpo. Então, a gente imagina que deve ter um tempo para que a gente consiga se adaptar. Né? E esse tempo, com certeza, ele dá riscos. Os principais riscos são riscos infecciosos. Do ponto de vista prático, se você faz um transplante chamado autólogo, utilizando a própria medula do indivíduo, em algumas doenças isso é viável, você tem menos problemas, porque dentro desse processo você está devolvendo as células do indivíduo, do que um transplante dito halogênico, ou seja, um transplante onde a gente vai utilizar a medula de uma outra pessoa, de um doador. Ao mesmo tempo, utilizar o doador de um membro da família, tá certo que a gente é totalmente compatível, é diferente de achar um doador não relacionado, ou seja, que veio de fora. A gente tipo HLA, mas existem outros antígenos e anticorpos relacionados que acabam nos induzindo a ter uma doença chamada doença do enxerto contra-hospedeiro, que é como se fosse uma rejeição ao contrário. Falaremos depois um pouquinho mais disso. Então existem sim cuidados que devem ser tomados, tanto para a presença dessa doença, como a presença de doenças infecciosas que possam vir a aflorar durante esse tratamento, porque como tem que ter essa adaptação, tem medicamentos que são imunossupressores e que vão fazer você ter maior tendência a ter infecção, então sempre você vai ter que estar dando um cuidado. Mas diferente dos transplantes de órgãos sólidos, que você vai tomar essa medicação o resto da vida, o transplante de medula, com o tempo, existe uma coisa que se chama tolerância. A medula vai se adaptando ao corpo e você vai poder, aos poucos, retirar a medicação. Quem doa precisa de algum cuidado especial pós a doação ou vida tranquila? Né? Como diz a Adriana, eu acho que a única coisa que precisa é amor, é vontade de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Né? Então, não, é muito simples. O procedimento é um procedimento simples. Hoje, a grande maioria dos pacientes que necessitam um transplante vão receber essas células de um doador que vai ser coletada do sangue periférico, poucos é que são levados a um centro cirúrgico. Então, é uma coisa tão simples que quando as pessoas que passam pelo procedimento veem o que aconteceu, falam, pô, se eu soubesse eu tinha feito isso antes, eu posso doar de novo, eu posso fazer de novo. Então, quer dizer, é uma coisa muito simples. Então, o doador, por favor, não, se alguém falou, está errado, tá certo? O doador não tem riscos, tá certo? A equipe médica vai sempre estar com muitos cuidados com isso. Você imagina que às vezes o doador de uma criança com leucemia é seu irmão. Então a mãe me dá, às vezes,
As duas, seus únicos dois bens, É. o filho doente e o filho são. Então a gente tem um cuidado muito especial e é um procedimento tão simples que mesmo a gente sendo descuidado, vai tranquilo. E abrimos espaço para as notícias da região. Começaram os preparativos para a montagem dos tubos que vão encher os sacos de areia no fundo do mar na ponta da praia em Santos. O objetivo é formar uma barreira para diminuir ou tentar diminuir os impactos da erosão e das ressacas. Hoje à tarde, 4 mergulhadores fizeram a primeira análise da interferência das rochas no local onde serão colocados os tubos para levar areia ao fundo do mar. Além disso, um oceanógrafo iniciou a medição da profundidade do mar para montar a estrutura. Em relação à parte que foi interditada, vai ficar até quando? A previsão é que fique os 40 dias, porque o maquinário que leva areia para um lado para o outro, para poder encher os bags, vai estar transitando naquele local. Então não é uma situação segura para banhista ou para turista. Então fica interditado os 40 dias da obra. Terminando esse enchimento, essa obra é liberado totalmente o trecho de praia. A segunda parte da implantação da barreira no fundo do mar vai começar na quarta-feira da semana que vem. Os mergulhadores vão estender um tapete anti-erosivo para proteger a passagem dos sacos de areia a 275 metros da orla. Esse trabalho aí é assentar isso no fundo do mar a partir do posicionamento que a gente vai fazer nessa semana. Ou seja, a gente vai colocar as estacas para balizamento da posição exata e na segunda etapa estender o tapete para depois encher os bags. O projeto, orçado em 3 milhões de reais, é custeado pelo Ministério Público Estadual. O trabalho deve durar 40 dias. Os sacos de areia vão ficar submersos a mais de 3 metros de profundidade, em uma extensão de 240 metros. Cerca de 20 profissionais estão envolvidos na obra. Qual o intuito principal dessa obra, dessa implantação dessa barreira aqui? Então, são dois principais, né? O primeiro é aprofundar os estudos aí em relação a uma estrutura que funcione de fato, que seja mais definitiva, né? E nisso existe um ineditismo nesse estudo, né? A forma como está sendo empregado isso. Ao mesmo tempo, essa estrutura vai permitir a diminuição, a minimização dos efeitos da ressaca, ou seja, vai diminuir a erosão da praia, ou seja, vai ser retirado menos areia da praia, ou até a gente vai poder engordar a praia, né? Ganhar de novo a faixa de areia da praia, uma parte da faixa de areia da praia, e diminuir o impacto das ondas, ou seja, as ondas vão chegar com menos força na infraestrutura e não vão destruir tantas muretas, não vai destruir tanto a pavimentação e a calçada da cidade onde a onda bate. Vamos esperar que essa obra possa, de fato, minimizar os efeitos da ressaca, porque no ano retrasado, em 2016, todos que vivem aqui em Santos viram e presenciaram a força que tem o mar. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre doenças do sangue, em especial a leucemia. Participam do Bom Dia Baixada a imunogeneticista e coordenadora do Promedula em Santos e na Baixada Santista, Adriana Carneiro, e Ronald Palota, hematologista e cirurgião. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook. E eu já abro este bloco, dando espaço para a participação do telespectador, porque nós temos uma pergunta, por favor, pode pôr na tela. É o Marcos Pires de Santos. De maneira indiferente, a minha medula produz células sanguíneas intermitente, a minha medula produz células sanguíneas disformes. Isso não tem cura? Não sei, meu querido amigo. Assim, é muito difícil a gente dar um parecer desta forma pela televisão. Acho que a primeira coisa é entender a doença que você tem, qual é o seu diagnóstico. Se o diagnóstico que leva a essa formação de células de maneira disformes for uma mielodisplasia, a síndrome mielodisplásica pode ter cura dependendo do processo que se encontra ou não. Se é apenas uma coisa transitória, pode ser por efeitos de medicamentos, por exemplo, ou de viroses,
Mas é uma coisa transitória, então, com certeza, tem cura, mas pode ter recidiva por causa exatamente do estímulo que está causando. Então, eu aconselho a você a procurar um hematologista, a avaliar com ele, se preciso for, nós realizarmos um estudo da medula óssea, do tutano, tá certo? Para que possa ver o que está acontecendo com a medula e porque essas células estão sendo produzidas de forma inadequada. Doutor, como a gente falou, eu nesse bloco ia falar um pouquinho sobre o transplante. Todo paciente que tem leucemia tem indicação de transplante e como que é feito o transplante? Tá. Sim e não. Vamos lá. A leucemia crônica, ou seja, a leucemia onde a célula se diferencia e vai formar os neutrófilos adequadamente, chama leucemia mieloide crônica, raramente tem indicação de transplante, porque hoje nós temos medicamentos, em geral os inibidores de tirosinoquinase, que controlam, não curam, mas controlam a doença de forma muito, muito, muito eficaz. As leucemias linfóides crônicas, ou seja, onde a célula se transforma e vira linfócito, também não tem indicação, geralmente acomete pacientes mais idosos. Hoje temos medicamentos extremamente bem efetivos, mas óbvio que existem exceções. E essas exceções, o transplante sempre é uma opção que pode ser determinada, a depender da idade do paciente, do seu estado clínico, e se isso pode ser ponderado. As leucemias agudas, essas geralmente têm indicação. As leucemias agudas em crianças, normalmente são as leucemias linfóides agudas. Essas, com os protocolos que nós temos no Brasil, que são protocolos vindos de outros países e modificados pela nossa estrutura, nós temos um grupo maravilhoso, um grupo brasileiro de leucemias infantis, e que tem resultados maravilhosos, e mais de 90% das pacientes têm uma resposta boa. Muito bom. As leucemias mieloides em crianças já não tem uma resposta tão boa, mas ainda tem uma chance. Então, geralmente, tanto a linfóide aguda quanto a mieloide aguda em crianças, nós optamos por transplantar apenas essa doença recidival, ou seja, se ela retornar após o tratamento inicial definido. Nos adultos, isso já é um pouco diferente. Nos adultos, as leucemias linfóides agudas geralmente têm uma indicação de transplante, e as leucemias mieloides agudas, a depender de algumas alterações, geralmente têm indicação de transplante. Então, no adulto é um pouco diferente. Então, o transplante é sim uma opção de tratamento que deve ser sempre ponderada a partir do momento que eu tenho o diagnóstico. Posso ou não utilizar. Para isso, a gente, como a Adriana falou, é importante a gente coletar células, uma alíquota de sangue dos membros da família em especial, junto com o paciente, assim que ele fez o diagnóstico. Nós vamos ver. Tem um doador na família ou não tem um doador na família? Qual é o percentual de você encontrar um doador na família, doutor? 25%. Né? Isso é a capacidade. Óbvio que em famílias muito grandes, com 7, 8, 9 irmãos, isso pode aumentar um pouco para dentro desse processo. Mas eu vou colocar uma vírgula aqui, porque 25% a chance de nós encontrarmos um familiar totalmente compatível. Hoje a evolução da medicina, e isso eu me encaixo, porque não sou tão novo assim, e na minha época, quando eu comecei, só fazíamos transplantes totalmente compatíveis, seja relacionado, seja não relacionado. A evolução hoje nos permite fazer os chamados transplantes parcialmente compatíveis, em especiais os haploidênticos. E por isso que hoje nós dizemos que todo paciente tem um doador, seja ele consanguíneo, seja ele não consanguíneo, seja ele totalmente compatível, seja ele parcialmente compatível. Isso é uma ótima notícia, é uma grande evolução quando a gente pensa nessa fila de 850 pessoas. É verdade. Põe uma vírgula, porque dentro desse universo, infelizmente, não é apenas nós termos um doador. Na verdade, o transplante de medula ele anda de uma forma diferente um pouco do transplante de órgãos sólidos. Porque no transplante de órgãos sólidos há uma fila, o paciente está aqui, os órgãos estão aqui, há de se ter um respeito a essa fila. No doador de medula óssea é uma doação casada. Só esse pode receber desse. Exato. Então esses 850 estão esperando um leito.
No Brasil, hoje, nós estamos com uma crise social, econômica, política, que afeta diretamente a saúde. Então, hoje, em São Paulo, nós perdemos números de centros. Só das clínicas de São Paulo não está fazendo transplante, está com a sua unidade fechada por causa de uma reforma. O Hospital Brigadeiro está sobrecarregado, então não está recebendo pacientes. O Hospital São Paulo está fechado por causa da sua crise. Então, nós temos praticamente o Hospital Santa Marcelina. Eu sou responsável pelo setor de leucemias agudas do Hospital Mário Covas, e dentro desse processo nós estamos mandando pacientes para Jaú, para Barretos, tá certo? Fazer transplantes em outras cidades que não tem, mas vocês estão em São Paulo, é exatamente isso. Então, hoje, o que nós temos muito... É falta de leito. Tá que certo? absurdo. Então, isso é uma dificuldade para o Serviço Único de Saúde. Então, realmente, hoje, nós temos que ponderar muito, porque a saúde, a tecnologia está indo num campo, mas a nossa parte social está indo em outro. E elas, infelizmente, têm um lado de intersecção muito grande. E elas têm que ser interceptadas, porque isso representa a vida de uma pessoa, né? Com certeza. E um direito constitucional. Exatamente. Obrigação do Estado, Exato, do Estado, da Federação. Afinal, nós temos e pagamos impostos altos. Adriana, a Promedula também faz um trabalho com a família daquela pessoa que está precisando de doação, porque eu imagino a aflição de uma mãe, por exemplo, quando tem um filho à espera de um doador. Então, sim, nós fazemos o que a gente costuma dizer que a gente faz um apoio completo ao paciente, ao familiar, né? Então, como a gente tem um processo de falta de informação, às vezes a família também acaba não tendo a informação correta dos próximos passos que deverão ser seguidos após o diagnóstico, né? Então, muitas vezes chegam para a gente pessoas pedindo essas informações, pedindo para que a gente faça as campanhas, coloque nas mídias sociais a necessidade daquela criança ou daquele adulto de achar um doador compatível de medula óssea, né? No caso, o não relacionado, quando não há compatibilidade dentro da família, né? E normalmente também a gente tem, assim, muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo para manter um tratamento adequado. Então, a gente busca sempre fazer um encaminhamento, uma mobilização nas redes sociais para levantar uma vaquinha, né, que a gente fala, para comprar vaquinha, para fazer, comprar suplementos, comprar medicamentos, às vezes fazer até um supermercado para um paciente, arranjar, por exemplo, um local para a família que tem que ficar acompanhando, né, o paciente, um alojamento, exatamente. Então, a gente tem essa parte e a parte até de informação, né, de levar a pessoa a dar as opções. Olha, você busque a informação aqui, busque a informação ali. Olha, esse hospital é legal, esse serviço é importante. Então, a gente faz essa parte de acolhimento da família também. Quantos voluntários estão contigo nesta causa aqui na Baixada Santista? Então, aqui na Baixada Santista, a gente trabalha junto com o projeto Luan Vive, né, que foi quem abriu as portas para a gente aqui na Baixada, quando a gente começou, na verdade, quando eu comecei a procurar fazer as campanhas, né, por conta da minha amiga Cecília Bianchi, né, que era professora da mesma universidade onde eu lecionei, ela precisava de um doador e eu comecei a fazer esse trabalho nas redes sociais. E então tem o Paulo Oshiro, né, que é o fundador do Luan Vive, tem a Gabriela Cartei, né, que é o meu braço direito, né, e meu braço esquerdo também, aqui na Baixada, né, e existem outros voluntários, né, inclusive pacientes que precisam do transplante, por exemplo, o Caio do Guarujá, né, sempre que ele pode, que ele está em condições, ele vem para nos ajudar na campanha. Também faz a orientação pelo Facebook, né, pelas redes sociais, e vários familiares de pacientes acabam aderindo ao nosso trabalho, né? Aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, né, acabam gerando até um grupo de apoio. Acaba virando uma corrente do bem? Sim, nós somos uma corrente do bem. A gente busca novos elos, né? E a gente tem tido bastante sucesso com relação a isso. Que bom. E chegamos ao último bloco do programa. E já que estamos falando de saúde, desde o ano passado, 12 pessoas morreram de febre amarela no estado de São Paulo.
A Baixada Santista ainda está livre de casos da doença, mas passou a fazer parte do calendário de vacinação que começa o mês que vem. O jornalista e editor-chefe da Santa Cecília TV, Gustavo Klein, conversou mais sobre o assunto com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos. Veja só. Ana Paula, a vacinação neste momento está sendo aconselhada apenas para quem vai viajar para áreas de risco, é isso? Isso, a vacinação ela vai ser extensiva a todas as pessoas, porém, até o momento, nós temos a vacina que são para as pessoas que vão viajar para áreas que já têm a febre amarela, a doença da febre amarela. Portanto, não há necessidade de correr nas unidades básicas, nas policlínicas, porque nós vamos ter um planejamento de como a gente vai vacinar toda a população de Santos. Então, a vacina que nós temos no momento é a vacina para vacinar as pessoas que vão para cidades, estados, países que têm a doença e precisa dessa prevenção antes de ir para lá. O Santos ainda não apresentou nenhum caso à região, né? A Baixada Santista ainda não tem nenhum caso autóctone da doença, é isso? Santos, nós não temos nenhum caso humano e também nenhum caso em macaco. Nós tivemos alguns macacos que apareceram, né? As pessoas estavam com medo de ser febre amarela, mas já foi descartado. Para você ter ideia, em 2015 a gente não teve nenhuma notificação de febre amarela, em 2016 tivemos um caso e em 2017 tivemos 4 casos de notificação, porém todos foram descartados. Nós não temos nenhum caso da febre amarela aqui em Santos. O secretário estadual de saúde abriu a possibilidade de toda a população do estado ser vacinada com as vacinas fracionadas. O que significa isso e há previsão disso acontecer? Sim, nós temos essa previsão para acontecer. Nós vamos ter essa reunião de estratégia na próxima quinta-feira, onde essas vacinas fracionadas que ainda não chegaram ao município, estão chegando, né, estão sendo distribuídas, elas têm estudos científicos que comprovam que até 9 anos, de 8 a 9 anos, ela teria aí a prevenção. Mas nós vamos ter todo o detalhamento e vamos falar com vocês, contamos com vocês da mídia para que a gente possa explicar realmente como será feita essa campanha. Todas as pessoas serão vacinadas. É lógico que aquelas pessoas que têm contraindicações não serão vacinadas, como, por exemplo, crianças abaixo de 6 meses, idosos acima de 60 anos, deverão ter uma declaração médica com se está em bom estado geral de saúde para que possa tomar a vacina. Então, não adianta comparecer na unidade sem essa declaração médica. E também a pessoa deverá não ter alergia ao ovo. Se tiver alergia ao ovo, também é contraindicada essa vacina. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. É isso aí, Irineu. Um pouco mais de paciência. Conforme as informações forem sendo dadas, elas vão ser divulgadas. Por enquanto, a vacina é indicada apenas para quem for viajar para as áreas de risco. Então fica aí a dica. Quem for viajar para as áreas de risco deve procurar os postos de saúde a partir de fevereiro. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada a imunogeneticista e coordenadora do Promedula em Santos e na Baixada Santista, Adriana Carneiro, e Ronald Palota, hematologista e cirurgião. Neste bloco, eu quero falar um pouquinho sobre câncer na infância. Você vai poder interagir com os nossos convidados através do telefone, que é o nosso WhatsApp, 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Adriana, o tipo de sangue influi na hora de você ser um doador? Influencia? Então, na verdade, não influencia, né? A gente ouve muito quando a gente faz o apelo falando que a pessoa está precisando de um doador de medula óssea. Muitas pessoas perguntam, mas qual é o tipo sanguíneo, né? Porque a gente está acostumado com a doação de sangue tradicional. Sim. Que até hoje mesmo, se as pessoas perceberem, os bancos não pedem mais um tipo específico. Não. Né? Normalmente, eles coletam o sangue e existe um procedimento de fracionamento dos hemocomponentes, né? Então é por isso que se diz até que com uma bolsa você pode salvar até 4 vidas. Existem, obviamente, casos específicos que a pessoa precisa daquele tipo sanguíneo. Sim. Mas, no geral, existe a possibilidade de você usar, então, esse sangue fracionado, na verdade, né? Então, no caso da doação de medula óssea, o tipo sanguíneo do doador e do paciente, ele não tem uma incompatibilidade. Então, não há necessidade do doador ser do mesmo tipo de sangue do paciente. Até porque quem recebe troca o tipo de sangue, né? Exatamente. Como você troca a medula, né, como o Dr. Ronald explicou, você tira a medula do doador, né, uma fração dessa medula,
coloca dentro do paciente, né? Então você está transferindo também a fábrica do sangue. Então, se aquele paciente ele é do tipo A, mas o doador ele era do tipo O, o paciente então passa a ser tipo O também, né? E isso é muito comum acontecer entre os transplantados. E a pessoa vive bem, sem problema nenhum. Sem nenhum problema. Até porque, como disse o Dr. Ronald, a medula vai se regenerando, graças a Deus. Dr. Ronald, quando nós falamos da lista aqui da Baixada Santista, a Adriana colocou um perfil de pessoas que está entre crianças e adolescentes. A leucemia, ela atinge de fato, existe uma faixa de risco maior para crianças e adolescentes ou não? Não. As doenças hematológicas neoplásicas, leucemias, linfomas, eles não têm nenhum preconceito com relação à idade, a gênero e a classe social. Certo? Elas pegam todas as pessoas. Obviamente, cada faixa etária talvez tenha uma entidade mais prevalente. Por exemplo, nas leucemias agudas, as crianças têm muito mais leucemia linfóide aguda. Os adultos, mais leucemia mieloide aguda. Mas, não, na verdade, isso é mais exatamente porque talvez os pediatras, por maior informação, vão mais em busca das suas condições de tratamento. As crianças... A gente brinca que são de borracha, né? A gente consegue fazer um tratamento mais agressivo, sobrevivem melhor ao tratamento, enquanto os adultos, às vezes, no tratamento de indução, já acabam tendo uma evolução não muito adequada. Então, dentro desse universo, acabam a gente tendo maior procura, nesse caso, por, às vezes, até maior informação. Como nós estávamos conversando há pouco, do ponto de vista prático, a grande importância do grupo Pró-Medula e desses, todos os grupos, essas organizações não governamentais, é a informação. Existem profissionais da área de saúde desinformados, existem pacientes desinformados. Então, essas pessoas que, no caso da Adriana, tem até uma competência técnica, mas às vezes tem pessoas que adquiriram competência pelo sofrimento, porque foram tratadas dentro desse processo, são muito importantes. Então procurem essas organizações sérias para se informar, para ver dentro desse processo, porque às vezes eles não procuram por desinformação. Doutor, por que o senhor disse que as crianças são de borracha, né? Por que um tratamento, quando a gente vê uma criança com leucemia, a gente tem... não vou dizer na maioria dos casos, mas em parte dos casos a gente tem uma resposta muito positiva. Por que disso? É uma pergunta de $1,5 milhão, né, que é o que ganha o prêmio Nobel. Eu acho que dentro desse universo nós temos que lembrar que, primeiro, nós conseguimos uma droga que, no caso da leucemia linfóide aguda, é a L-asparaginase, que nós perdemos por um período de tempo ano passado por políticas públicas, mas do ponto de vista prático, que foi muito eficaz para a leucemia aguda das crianças. Ou seja, o câncer não é, embora tenha um nome, leucemia aguda, é diferente. Nós temos, mesmo tendo o mesmo sobrenome, leucemia linfóide aguda, nós temos cromossomo Filadélfia apresentando, nós temos alterações cromossomais diferentes. Então, a gente tem que subdividir. E subdividindo entram as possibilidades de cura com o tratamento adequado. Então, nas crianças, dentro desse universo, quando elas apresentam hiperdiploidia, quando elas apresentam... Cara, essas crianças vão responder melhor, certo? Do que crianças que não têm essas características, como, por exemplo, o cromossomo Filadélfia, vão responder não tão bem. Então, o transplante vai ser necessário. Então, eu acho que nesse universo nós temos uma droga muito boa que nos adultos nós não conseguimos ter a mesma eficácia. A L-asparaginase na leucemia linfóide aguda do adulto não teve tanto impacto. Vai vir agora uma peguilada, talvez tenha, mas o que nós usamos hoje não tem. Então, eu acho que nós devemos individualizar. Nas crianças, talvez o perfil genético determine uma melhor resposta terapêutica ao esquema quimioterápico e viabilize com isso uma menor necessidade de um tratamento posterior, como um transplante de medula, por exemplo. Nós temos centros, como é que é a questão da assistência hoje aos pacientes que precisam de atendimento? Nós temos centros especializados capacitados aqui no Brasil? Como eu te falei, e me desculpa estar sendo tão político numa área de saúde, na verdade nós temos profissionais maravilhosos, nós temos competentíssimos seres humanos, tanto do ponto de vista humano, de abrir os seus braços para receber, como o professor Vicente Odoni no Itaci, certo? Pessoas de competência, de respeitabilidade mundial.
Porém, a nossa dificuldade está em chegar no Itaci, por exemplo, que eu estou dando um exemplo de uma situação governamental. Então, o SUS hoje, ele é muito bom, mal administrado, o que gera dificuldades de acesso. O Serviço Único de Saúde, para mim, é um dos melhores serviços do mundo. Né? Da forma que ele foi proposto e idealizado, ele é perfeito, tanto que ele foi copiado por outros países. O problema é quem administra. Então, acho que hoje nós temos, tecnicamente, excelentes serviços. O acesso a eles, infelizmente, difícil. Então, com isso, nós temos limites. Daí a importância das organizações não governamentais como a Adriana, que pode ajudar, olha, tem esse lado, tem esse aqui, tem aquilo outro, tá certo? A importância das eleições, em quem vamos votar, porque esse é o cara que vai abrir as portas do futuro, tá certo? Então, procurarmos os nossos médicos baseados nas suas especialidades. Tá Nada certo? de ficar fazendo do Google um doutor médico. Exato, tem até aquela piadinha, né? Olha, eu fui no Google, ele me disse isso, eu vim pegar a segunda. Liga pro Yahoo, né? Exatamente. Pega a segunda. Então, vá ao seu médico, tá certo? Agora é fácil de eu falar, difícil da gente fazer. Porque aí o colega fala, tudo bem, doutor, eu vou no médico. Aonde, por favor? Onde eu vou ter acesso? Tá certo? Então, essas são as dificuldades que a gente compreende e temos que lidar. Mas, do ponto de vista de tecnologia, sim, temos grandes condições. Modéstia à parte, o Hospital Mário Covas é um hospital do Estado e que eu consigo realizar lá um atendimento para leucemias agudas, no caso lá especificamente de adultos. Eu acho que com resultados equivalentes aos melhores serviços do Estado de São Paulo e paralelo a muitos serviços mundiais. Não é o ideal, mas obviamente temos bons resultados. E é o mesmo serviço que eu consigo fazer no Mário Covas, eu faço no meu serviço privado. Ou seja, eu me sinto orgulhoso de poder ter. Não sei em quanto tempo eu vou ter isso, porque eu sei que os administradores também passam por grandes apertos. Sem dúvida. Né? Nós estamos no hospital tentando trazer também para o hospital Santo Amaro, no Guarujá, esse expertise, que mora no Guarujá agora. Né? Então, dentro desse processo, tentar trazer também uma unidade que possa prestar serviços ao Serviço Único de Saúde adequadamente. Né? Então, vamos ver se a gente consegue, mas para trazer para a Baixada um serviço mais direcionado. Adriana, mais do que tão importante quanto doar e se cadastrar no Redome é manter este cadastro atualizado, né? É verdade. O cadastro do Redome, ele fica ativo até você nós completarmos por volta cerca de 60 anos. Então, o que acontece? Quando você faz o cadastro, né, você vai deixar lá os seus dados de busca. Pode pôr na tela para mim? Né? Eu queria que colocasse o site. É esse, redome.inca.gov.br. E a gente faz o cadastro, na verdade, ele é feito no Hemocentro, né? Que você pode buscar o Hemocentro mais próximo da sua residência nesse site que está na tela, através do CEP, né? E você vai, então, fazer a coleta do sangue e essa amostra, ela fica guardada no banco de dados que é o Redome, que é o banco de dados nacional, né? Hoje, de acordo com dados de novembro de 2017, a gente tem por volta de 4,5 milhões de pessoas cadastradas no Banco Brasileiro, 30 milhões e 410 mil no mundo. Nossa. Tá? Como doadores voluntários de medula óssea. Então, a gente tem lá o nosso dado, fica armazenado, e a gente pode ser chamado a qualquer momento até completarmos 60 anos de idade. Então, muito importante é manter os dados atualizados, porque a gente, principalmente, muda muito de celular. Sem dúvida. Então, o Redome, quando o médico coloca lá o paciente no Redome, né, no banco, e existe um match, né, um encontro entre um doador e um receptor, esse doador ele vai ser buscado pelo telefone que ele deixou no cadastro. Então, é muito importante. Você vai dar 3 telefones. É um telefone fixo, de um familiar, né, que você possa ser achado. O Redome também liga, manda SMS e manda e-mail. Quer dizer, existe essa busca. Só que hoje a gente tem segundo estatísticas, né, um problema sério de pessoas que não são achadas. Que não atualizam que elas não atualizam o cadastro, então não são achadas no momento de necessidade de fazer a doação. Então, é muito importante que as pessoas lembrem que fizeram o cadastro e que mantenham esse cadastro atualizado, que dá para fazer online, não precisa ir no Hemocentro. É só entrar nesse site que foi colocado na tela. Coloca mais uma vez, por favor. Do Redome. E a atualização ela é feita online. Tá? Da sua própria residência, pode até ser feita do celular.
Adriana, nós já estouramos o tempo, o pessoal está gritando aqui no meu ouvido. Eu queria muito te agradecer pela participação, te parabenizar pelo teu trabalho, porque, como disse o Dr. Ronald, a informação correta é a melhor e a maior arma que nós temos para ajudar pessoas que precisam ser bem direcionadas. Então, parabéns e muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre esse tema, né, que, como você falou, a vida de pessoas dependem desse nosso gesto de ir até o Hemocentro e fazer o nosso cadastro e estar presente no momento em que for solicitada a doação. Muito obrigada. Muito obrigada. Dr. Ronald, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e pelos esclarecimentos. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para divulgação de informação. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas.